Capítulo 18 ao 20, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 18 ao 20. Quem tiver dificuldade de achar, você abre a sua Bíblia, você vai ver a divisão do Antigo para o Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento. Não que seja em ordem cronológica, mas em ordem que foi colocada aqui, porque nós sabemos que o primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. Alguns dizem que foi 58 depois de Cristo, por aí. Mas foi escrito, aleluia, graças a Deus por isso. Mateus capítulo 18, versículo 18 a 20. Quem ama a palavra do Senhor? Quem ama a palavra do Senhor? Glória a Deus, nós amamos a palavra e celebramos ela todas as vezes que nós vamos ouvi-la em nome de Jesus. E por isso nós vamos evitar qualquer movimento que não seja da palavra. Deixem apenas os trabalhadores aí da escola bíblica, né? Se não tiver muito movimento, pode sentar também, que vai ser uma benção. Depois ajuda o Edson ali, viu, Divino? Todo dia ele está meio esquisito assim, né? Ajuda ele a ouvir a palavra em nome de Jesus. Mateus capítulo 18, versículo 18, amém? Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Amém? Coloque sua mão no seu coração por este momento. Repita comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Me ajuda a entender a tua disciplina, o teu cuidado, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Tome assento louvando ao Senhor, agradecendo a Ele, porque Ele é bom e Ele está aqui nesta manhã. Meus irmãos, nós estamos tratando sobre essa revista, sobre o tema Edificarei a minha igreja. Então nós sabemos que Jesus tem uma igreja, e que Jesus é que governa esta igreja. Na verdade, nós estamos aqui por sua infinita misericórdia, porque foi Ele quem escolheu a nós, e não nós que escolhemos a Ele. Na verdade, Jesus, Ele é o supremo pastor das nossas almas. Ele é o nosso guia, o nosso redentor, o nosso ajudador. A quem Ele guia? A todos quantos creem no seu nome e por meio do arrependimento se colocam na sua presença. A quem Jesus pastoreia? Aqueles que realmente desejam ser discípulos dele, seguir os seus passos, obedecer a sua palavra e viver uma vida conforme a sua palavra. Então, nós estamos falando ao longo dessa revista, e as últimas 2 lições, 3 na verdade, nós estivemos tratando sobre a lição de número 7 e 8, nós falamos sobre as palavras que descrevem os membros desta igreja. Nós falamos sobre o que caracteriza, falamos sobre discípulo, peregrino, servo, e aí vai. E depois nós estivemos falando sobre o governo da igreja, que ela é um organismo, porque vem de Deus e está ligado no cabeça, mas ela também, enquanto está aqui na terra, ela é uma organização, ou seja, existe uma hierarquia, uma organização dentro da igreja, para que ela funcione e não seja só mais um clube, só mais uma associação, mas que haja realmente um propósito espiritual para esta igreja. E nós vimos que Deus levanta homens e mulheres para dirigirem esta igreja, para estarem na frente desta igreja e para serem referência ao povo que está diante dele, ao povo que está ouvindo a palavra, no mínimo, aonde estes líderes devem dar bom testemunho dessa palavra. Então nós vemos que Deus levanta pessoas para conduzirem o rebanho, mas o rebanho é dele.
Jesus, na verdade, nos comprou com o seu sangue. E ele levantou pastores para cuidarem, pastorearem as ovelhas. Mas as ovelhas nunca deixaram de ser dele. Amém? Por isso, graças a Deus. E por isso nós vamos ver a respeito hoje desta questão da disciplina no meio da igreja. Nós vamos estar meditando a respeito disso e eu quero que você preste bem atenção, porque nós vamos esclarecer alguns assuntos, meditar a respeito da palavra, tirar nossas dúvidas, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar nesta manhã, abrindo sua mente, o seu entendimento, e será uma bênção. Graças a Deus por isso. Então, o versículo-chave é o versículo que nós fizemos menção, do capítulo 12 de Hebreus, versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O alvo dessa lição é entender o valor que a disciplina oferece aos crentes e reconhecer que Deus estabelece a disciplina na igreja, visando integridade e santidade. Após essa lição, o aluno será capaz de entender o valor da disciplina e da autoridade da liderança da igreja para a sua vida e a de todos os crentes. Perceber a necessidade da disciplina para o aperfeiçoamento do seu caráter e conduta. Temer ao Senhor e confessá-lo e se arrepender, buscando restauração, não banalizando o pecado e a sua gravidade. Então nós vamos estar falando de uma forma simples, de uma forma objetiva. Eu não quero ser cansativo, enfadonho aos irmãos, mas eu quero que você entenda esta palavra. Lembra da figura de exemplo que nós usamos na semana passada? Quando uma pessoa casa, ela aceita, mas se ela não entende o que é o casamento, ela não permanece casada. Então, esse é o conselho para nós também hoje. Você pode aceitar a palavra, mas se você não entender, você não permanece com ela no seu coração. Você não desfruta dela. Você pode até ter aceitado, mas você não vai conseguir entender e absorver tudo aquilo que ela tem para você, o alimento que ela pode te dar. Então preste atenção, vamos louvar ao Senhor enquanto ouvimos por isso, porque nós sabemos que Deus, Ele só disciplina aqueles a quem Ele ama. Amém? Amém? Glória a Deus. A verdade é que por muitos anos a disciplina na igreja se tornou uma disciplina aparente. Como assim? As pessoas eram disciplinadas muito por aquilo que elas aparentavam fazer. Então, antigamente, se a pessoa assistisse uma televisão, ela era disciplinada. Se ela jogasse um futebol, ela era disciplinada. Se ela fizesse alguma coisa que não era do costume, da regra da igreja, ela era disciplinada. Como, por exemplo, não ter o cabelo na medida que era para ter, não ter as unhas da cor que era para ter. Só que o tempo foi passando e as pessoas foram entendendo que a disciplina bíblica, ela não trata só no exterior, porque você pode disciplinar uma pessoa no exterior, mas ela não aceitar no seu interior, e na verdade ela está sendo disciplinada, mas a disciplina neste caso ela não cumpre o seu papel, porque a pessoa vai corrigir o exterior, mas o interior está contaminado, porque ela não aceitou a correção, ela não passou pelo processo de restauração. Porque a disciplina de Deus para nós, ela vem assim, nos corrigindo, nos aperfeiçoando, mas o propósito real da disciplina é nos aproximar do Senhor. A disciplina ela vem para corrigir algo na nossa vida que nós precisamos corrigir. Mas o intuito dela não é excluir a pessoa disciplinada da igreja. O intuito da disciplina, na verdade, é curar a pessoa, restaurar o irmão faltoso, a irmã faltosa, e aí trazê-la de volta ao corpo curada. Só que a questão, como nós estamos comentando, as pessoas valorizavam muito o exterior, e a igreja foi se perdendo em alguns valores, porque começou a valorizar demais as vestes, mas o coração estava imundo diante de Deus. Valorizava muito as vestes, mas falava mal do irmão, ficava falando mal das pessoas, fazia coisas que não agradavam a Deus.
Então, nós entendemos biblicamente que a disciplina, ela vem sim para o exterior, porque uma vez que eu recebo Cristo no meu coração, o meu comportamento, minhas vestes, elas mudam. Eu não me visto mais no padrão do mundo, mas também eu não vivo em função da minha veste, eu vivo em função de Cristo Jesus e da sua palavra. Na verdade, a razão da disciplina é vocês ser santo como o Senhor é santo. E nós vamos meditar a respeito disso. Sua santidade, minha santidade, vem por quê? A disciplina, ela está te aproximando ou te afastando do Senhor? Nós vivemos um tempo que é delicado nós tocarmos neste assunto, meus irmãos. Porque hoje em dia, uma pessoa que é disciplinada na igreja, na verdade, temos alguns casos, não aqui, mas em outros lugares, que gerou até um processo para a igreja. Porque a pessoa disse que não aceitava disciplina. Então ela foi na justiça e processou a igreja porque ela foi envergonhada diante de todos, porque ela foi disciplinada. Mas na verdade uma pessoa que toma uma atitude dessa, ela não entendeu o que é disciplina. Ela não entendeu o que é ser corrigido diante de Deus. E a Bíblia diz que os beijos daquele que aborrece são enganosos. Mas quando um irmão te abraça, te corrige, te abraça, te ama, mesmo te machucando um pouco, é aí que você tem que valorizar essa amizade. É aí que você tem que abraçar essa pessoa. A Bíblia diz que a correção do Senhor, nós lemos aqui, ela parece difícil, ela causa tristeza. Tristeza por quê? Porque nós entramos num certo conformismo, acomodação na vida cristã, e quando a disciplina vem, ela vem nos despertando e nos tirando do lugar onde nós estamos, e nos levando de volta para onde Jesus quer que nós estejamos. E a nossa carne quer isso? Não. Nossa carne quer ficar aonde está bom. Só que Deus, Ele usa essa disciplina por meio da sua palavra e daqueles que Ele tenha direcionado a respeito disso, para nos despertar, para que nós não venhamos viver uma vida cristã acomodada. Crentes que só oram na igreja, crentes que só jejuam quando é pedido, crentes que fazem campanha para ficarem ricos e não para se aproximarem do Senhor, crentes que vivem um evangelho falso, um evangelho deturpado, onde eles não aceitam autoridade, não aceitam correções, não aceitam nada porque eles acham que estão bem, mas na verdade o que revela nos seus corações o não aceitarem é que eles estão enfermos, que eles estão doentes e eles estão precisando de disciplina para serem curados. Só que o nosso conceito de disciplina é meio diferente do conceito bíblico. Por quê? Eu sei que aqui o costume é um pouco diferente, mas de onde eu venho, na Santa Ceia, o pastor pega uma lista e ele vai ler a lista de todos aqueles que foram recebidos na igreja, como membros da igreja, e graças a Deus por isso. Só que ele também toma a lista daqueles que foram disciplinados, e ele lê publicamente o nome de cada pessoa que está sendo disciplinada. E em alguns casos ele fala até o motivo. Nós estivemos numa Santa Ceia, Carol estava comigo, que um pastor tomou um microfone na hora antes da palavra e disse assim: temos aqui pessoas que fazem 3 Santas Ceias que não vêm à igreja. Eu dei a disciplina para elas, e a disciplina que eu dei foi vir na igreja todo domingo às 11 da manhã e orar das 11 à 1. Ele não conseguiu cumprir, por isso eu vou dar uma ajudinha para ele. Eu vou disciplinar, eu vou excluí-lo da igreja. Eu vou tirá-lo do hall de membros da igreja, do hall de membros. Eu vou excluí-lo, porque se ele não vem na igreja, ele não cumpriu a disciplina, não vem nem na Santa Ceia, ele está dizendo para mim que eu devo excluí-lo. Então estou excluindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu venho de um lugar onde isso é tratado de uma forma muito rígida. E aqui, graças a Deus, Deus usa o nosso pastor com muita ousadia e pregando a palavra da verdade. E graças a Deus que Deus usa também com misericórdia, porque Ele trata com amor cada caso, cada situação. E a verdade, meus irmãos, é que nós temos um privilégio. Porque muitos de nós, se estivéssemos num lugar onde o nosso pecado fosse exposto e nós fôssemos tratados publicamente, nós não permaneceríamos.
Então, o que é disciplina no conceito bíblico? É como nós vemos aqui no trato, é você poder abrir o seu coração e confessar o seu pecado, mas não confessar o pecado sabendo que a pessoa vai te condenar, não. É você abrir o seu coração para que haja cura na sua alma. Disciplina não é exclusão, disciplina é cura, e eu tenho certeza que Deus deseja nos curar nesta manhã. Uma coisa que nós devemos entender, meus irmãos, que a igreja não é um clube. Eu já citei isso aqui nessa manhã. A igreja, ela não é uma associação. A igreja é o corpo de Cristo. Isto aqui não é um palco, eu não sou um animador de plateias. Você não veio aqui para esperar algo de mim. Nós estamos aqui no intuito de adorarmos a Deus, no propósito de glorificarmos ao Senhor. Por isso eu te peço, não durma nessa manhã. Nós estamos falando daquilo que custou o sangue de Jesus, a palavra do Senhor. Então, o nosso propósito aqui não é passarmos o tempo. O nosso propósito aqui é ouvirmos algo de Deus para as nossas vidas, algo que nos aproximará dele e que nos levará a buscarmos essa santidade que vem do Senhor para nós. Então a igreja, ela procura levar os seus membros como partes do corpo de Cristo a alcançar a santidade que Deus tem para ela. E este é o propósito da igreja. Porque na verdade, quando nós falamos em a igreja alcançar a santidade, nós estamos falando sobre a igreja levar os seus membros à santidade. Nós estamos falando sobre a igreja auxiliar os seus membros a se aproximarem do Senhor. Só que existe um porém. Me diga algo aqui nessa manhã. A igreja pode te obrigar a orar? Ela pode te convocar, ela pode te convidar, mas ela pode te obrigar a orar? A igreja fiscaliza a sua oração? Por mais que eu goste de pegar no pé de uns irmãos que dormem na oração, às vezes eu saio caminhando, vou cutucando. Desperta tu que dormes, aleluia. Às vezes o irmão está orando, só caminhando, não fala nada. Eu digo, em nome de Jesus, boca se abra, que haja vida na sua alma. Em nome de Jesus, e faço isso com alegria, viu? Eu trabalhei num centro de recuperação, e uma vez o pastor me colocou de pauteiro da oração. Qual que era a função do pauteiro? Ele tinha que fiscalizar se o irmão que estava orando de fato. E o irmão não podia orar baixinho não, tinha que orar gritado. Senhor, meu Deus e meu Pai. E eu tinha que ficar lá, em nome de Jesus, ora rapaz. Ora, é 1 hora, tem que orar. Imagina, eu tinha 16 anos. Pegava gente de 50 anos para cima, que olhava para mim e dizia assim, mas tu é um piá, rapaz, o que tu quer aqui? Eu digo, Jesus me mandou fiscalizar a sua oração. E aí tu imagina se tem isso na igreja, ia ser bom ou não? Tem gente que não ia gostar. A pressão, não dorme, não dorme, não dorme. Ore em nome de Jesus. Mas na verdade é que a igreja não te força a isso. A igreja, ela nos força a jejuarmos? Não, ela nos convida. Porque na verdade o propósito da igreja é te dar conselhos para te aproximar de Deus. Mas a decisão de se aproximar, ela é sua, ela é minha. Por isso nós não temos o direito de responsabilizarmos a igreja por aquilo que nós não tivemos coragem de fazer. Às vezes você, por algum motivo, teve um acidente na caminhada da fé, e você não pode culpar a igreja porque você não orou o suficiente, porque você não jejuou, porque na verdade a salvação é individual e a santificação também, e a disciplina muito mais, porque Deus é aquele que conhece o coração, Ele conhece a alma do homem, da mulher. E não adianta nós querermos fugir do processo. Se nós fugirmos agora, ali na frente Ele vai nos pegar, viu? E quando Ele nos pegar, a Bíblia diz, horrenda coisa é cairmos nas mãos de um Deus vivo. Então que não fujamos daquilo que Deus quer nos ensinar, mas coloquemos em prática em nome de Jesus, para que quando sermos disciplinados, sejamos pelo Senhor e clamando por sua misericórdia sempre. Então, meus irmãos, a igreja não te obriga, ela te aconselha. A igreja não te força, ela te dá conselhos
para que você possa seguir a Cristo e buscá-lo com todo o seu coração. Nós vemos aqui na lição passada que a igreja, ela tem pastores, tem evangelistas, tem presbíteros, tem diáconos auxiliares, tem pastoras, tem missionárias, tem diaconisas e auxiliares na obra. E que não somente estes cargos, mas a função que é executada deve ser respeitada. Alguém já leu aquele livro Quarta Dimensão, eu acho que é do Paul Yang-Cho ou do David Wang-Cho? Alguém já leu aquele livro? Ninguém leu? Já? Graças a Deus. Mas eu te aconselho a lê-lo. Ele trata justamente sobre esta autoridade. Qual é o princípio de autoridade bíblico? E naquele livro, este pastor, que é pastor da maior igreja, Assembleia de Deus do mundo, a maior igreja do mundo, na verdade, que é na Coreia, eu acho, né? Na Coreia, agora não me pergunte qual, que eu confundo toda vez. Mas ele é o pastor da maior igreja do mundo. Ele vai falar sobre autoridade. E ele ensina muito sobre estes princípios de honrar a Deus e honrar a sua liderança. Porque se você não honra o homem que você vê, você não honra a Deus que você não vê. Entende? Então ele ensina, e o resumo, a síntese do livro é: Deus deu autoridade ao pastor da igreja. Não estou aqui para puxar a brasa para o lado de ninguém, só estou falando que o livro ensina. Está aqui a nossa irmã para confirmar, e depois você pode ler o livro e Deus vai falar no seu coração também. Amém? Só para ficar claro. O livro, a síntese, o resumo dele é que Deus deu autoridade para um pastor. E se você se rebela contra a autoridade do pastor, você não está se rebelando contra a pessoa do pastor. Você está se rebelando contra a autoridade que está sobre a vida dele. E se você se rebela contra a autoridade, na verdade você está se rebelando contra a autoridade que é de Deus. Resumindo, você se rebela contra o próprio Deus. Então o livro ele vai tratar muito sobre essas questões. Te aconselho a ler esse livro em nome de Jesus. Então nós sabemos que Deus estabeleceu pessoas na igreja. E que essas pessoas são responsáveis, os pastores, os líderes da igreja, são responsáveis por guiarem este rebanho segundo a palavra de Deus, dentro das direções de Deus. E que a responsabilidade de disciplinar está na mão deles. Porque na verdade todo pastor tem um cajado que deve ser usado. E quando o pastor usa o cajado, ele está dizendo algo: eu amo as minhas ovelhas. Quando o pastor executa disciplina sobre alguém, ele está dizendo: eu amo esta pessoa, e eu amo ela a tal ponto que eu não quero ver ela longe de Cristo, mas eu quero que ela se aproxime do Senhor. Ficou claro? Amém? Então nós devemos entender isso, que a disciplina, ela é bíblica, ela é de Deus, e que Deus irá usar não anjos para nos disciplinar. Claro que nós não podemos excluir nenhuma experiência sobrenatural, porque Deus é aquele que tudo pode. Mas a Bíblia diz que antes ele falava por meio dos profetas, mas agora fala por Cristo através da sua palavra. Então nós sabemos pela palavra que ele vai usar pessoas para nos corrigirem. Ele vai usar as lideranças para tratarem conosco, naquela área que machuca ainda, naquela área que nós estamos feridos. Mas o propósito da liderança sempre deve ser a cura daquela pessoa. Você já passou por alguma disciplina? Você já passou por algum momento de reciclagem espiritual? Você já passou por algum momento, ou está passando por um momento onde pessoas foram usadas para te disciplinar? E você sentiu aquela dor de sofrer uma disciplina, mas depois você parou, pensou e agradeceu a Deus por ter sofrido aquela disciplina, porque se você não tivesse passado por aquilo, você estaria sofrendo um acidente lá na frente. Você já passou por isso? Eu já passei, e eu agradeço a Deus por isso. Porque se eu não tivesse passado pelas disciplinas que eu passei, pelas correções que os meus pastores me corrigiram, hoje eu não estaria aqui, meu irmão. Hoje nós não estaríamos aqui. E eu te afirmo que nem sei se seria crente, porque eu tinha muitas manias que não agradavam a Deus, e algumas delas ainda tentam voltar, mas Deus sempre usa
pastores para corrigir a gente, para que ela não volte e que o Espírito Santo mantenha a gente, como diz o gaúcho, pianinho, tranquilo, sereno, debaixo do domínio dele. Então, a correção, ela é como aquele remédio que você toma e ele é amargo. Só que quando ele desce ao ventre, ele faz o efeito, ele traz cura. A correção é como aquela injeção que você toma e dói, só que vai passando o tempo e a dor vai desaparecendo. A correção é da mesma forma que você corrige os seus filhos. A correção de Deus, ela se assemelha, é claro que em níveis muito maiores. Você, quando corrige sua criança, você corrige ela por quê? Porque ela fez algo errado e você deseja que ela não cometa este erro, mas que ela aprenda e que ela melhore. E na verdade a correção, a disciplina, o trato de Deus conosco é da mesma forma, nos corrigindo para que nós não caiamos nos mesmos erros, não caiamos mais nas mesmas tentações, percamos as nossas manias e nos aproximemos dele, nos aperfeiçoando, sendo santos como ele é. Por isso, a disciplina não é um bicho papão, a disciplina não é um bicho de 7 cabeças, não. Ela é instrumento de cura para nossas almas. Tá? Eu sei que a introdução é um pouco longa, mas nós já vamos entrar nessa lição. Só que eu preciso que você entenda isso. Que quando você é corrigido por alguém, essa pessoa que te corrige, de especial sua liderança, está te dizendo: eu me importo com você. Eu me importo com você ao ponto de não te deixar assim, de não ver você morrer, de não ver você padecer, de não ver você perder a fé. Por isso que essa semana eu tomei a liberdade e fiz algumas ligações. Liguei para uns irmãos aí que fazia tempo que eu não vinha na igreja. Digo: meu irmão, paz do Senhor, estou te ligando para dizer que estou sentindo sua falta. Por onde tu andas? Quer uma visita, quer conversar, quer alguma coisa? Então eu estava ligando para o povo. Se você receber uma ligação minha, fique tranquilo que nós amamos você e sentimos a sua falta, viu? E estamos te dizendo, nós te amamos tanto que sentimos sua falta e queremos que você se aproxime de nós. Aleluia, aleluia. Então, na verdade, nós já comentamos isso aqui, mas é bom sempre trazer a memória. A palavra discípulo, discipulado e disciplina vem da mesma raiz. E nós entendemos que o discípulo passa pelo discipulado, e o discipulado terá suas disciplinas, e que todo discípulo se alegra quando é disciplinado. Glória a Deus por isso. Aleluia, não se assuste, tá? Mas essa disciplina deve ser feita com amor e justiça sempre, 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 sempre. Uma perguntinha: você está disposto a ser disciplinado ou disciplinada por esta igreja? Você está disposto ou disposta a ser disciplinado ou disciplinada por esta igreja? Então, como são as suas reações quando você é corrigido? Eu confesso aos irmãos que eu tenho certas dificuldades às vezes, mas eu preciso disso. Nós precisamos disso. Está aqui minha sogra, que Deus usa muito para me corrigir, e graças a Deus por isso. Aleluia. Porque eu, quando entreguei minha vida para Jesus, era só eu que era crente na minha família. E eu morava com a família por parte de mãe. Meu pai, que era crente, morava em outro lugar. E eu não tive ninguém ali naquele momento para estar perto de mim e me ensinar o que é, como é que se porta, como é que ensina. E Deus usa a minha mãe, viu, Silene, para trabalhar comigo, e eu louvo a Deus por isso. Porque uma coisa que me alegra é quando alguém me corrige. É claro que não vai sair gritando na frente de todo mundo aí: ah, você pecou, rapaz. Não, não, vem cá. Eu quero te dizer que eu me importo contigo, mas tu pisou na bola, viu? Vai ter que pedir perdão. Eu digo: foi, então é agora, me perdoa, em nome de Jesus. Já dobro o joelho, já faço, já me jogo no chão e já peço perdão. Entendeu? Porque a disciplina produz isso, ela produz quebrantamento, quando você abre o seu coração para ela. Você está disposto a ser disciplinado? Porque na verdade só é disciplinado quem é discípulo.
E quem é disciplinado, na verdade, está passando por um discipulado, não de homens, mas de Cristo Jesus. Quem pode dar glória a Deus por isso? Então, mas na verdade, o que a disciplina irá nos ensinar? O que a disciplina ensina? Qual é o aspecto positivo da disciplina? Nós vemos aqui o primeiro ponto. Eu estou conversando com você nessa manhã e te levando a pensar, te levando a meditar a respeito dessa disciplina, né? Primeiro ponto aqui, um aspecto positivo da disciplina é que ela traz temor a Deus. Biblicamente nós vemos duas formas de correção, preste atenção. Jesus vai ensinar sobre correção falando, quando teu irmão pecar, chame ele e corrijam. Se ele não te der ouvidos, você vai, chama duas testemunhas e corrijam. Se ele não te der ouvidos, você vai diante de todos e corrige ele publicamente. Se não curar, pode deixar ele tranquilo, que ele não quer mudar. E o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, ele falando no caso de obreiros e obreiras, ele falava assim: trate publicamente, para que haja temor no meio do povo. Porque na verdade o apóstolo Paulo estava dizendo, a obra de Deus é tão séria, mas tão séria, que aqueles que estão dispostos a estarem com a mão no arado, quando olham para trás e são corrigidos, eles têm que ser disciplinados na frente de todo mundo, para que haja correção e cura sobre eles e temor sobre a igreja. Claro que nós evitamos esses casos, mas às vezes é necessário, porque você fala, você conversa, você orienta, você aconselha, mas a pessoa não atende. Então você usa o quê? Fala diante de todo mundo que ela vai ficar com tanto constrangimento que ela vai ter que mudar. E se ela não quiser, todo mundo já viu que você tentou e ela não quis, porque ela não quis. Aleluia. Vocês estão nervosos aí? Glória a Deus. Graças a Deus. Então, a disciplina, ela traz temor. Mas temor a quem? Temor a Deus. O temor que nós estamos falando aqui, do aspecto da disciplina, tem que ser um temor a Deus. Porque a Bíblia diz que nós não devemos temer ao homem, porque o homem pode matar o corpo, mas nós devemos temer a Deus, que pode condenar a nossa alma. Nós não podemos ter medo dos homens, nós temos que ter respeito e amor ao próximo. Mas temor nós temos a Deus. Honramos nossa liderança, honramos os nossos pastores, mas eu não peco porque eu honro eles. Eu não peco porque eu temo a Deus. Eu fujo da aparência do mal porque eu não temo a Deus. E a verdade é que nós andaremos a maioria do tempo onde nós não estaremos sendo observados por eles. Só que Deus nos observa em todo momento. Você sabia que todas as vezes que você fecha a porta do seu quarto, eu não vou colocar temor e não vou fugir daquilo que é bíblico, amém? Mas todas as vezes que você fecha a porta do seu quarto, ou você está no lugar que você julga que ninguém te vê, Deus está te vendo. Você sabia que Ele te vê no momento que você toma banho? Como assim? Ele te vê. Você sabia, sabe aquele dia que você fez uma viagem sozinho, e foi para longe, e achou que ninguém ia te ver? Ele te viu. Sabe aquela coisa que você pensou, que achou que ninguém sabia? Na verdade, Deus estava conhecendo o seu pensamento. E a Bíblia diz que Ele sonda e esquadrinha os corações dos homens. Ele conhece, Ele sabe, e é por isso que nós devemos temê-lo. Ananias e Safira foram para a fila de quem estava ofertando tudo aos pés dos apóstolos. E o problema de Ananias e Safira foi que eles foram para o lugar onde todos estavam ofertando tudo ao Senhor. E eles não foram ofertar tudo. E o apóstolo Pedro fez uma pergunta: por quanto vendeste essa propriedade, Ananias? Portanto, este foi o valor. Imagina Pedro olhando para ele: tem certeza? Tem. Então por que você não mentiu para mim, mas você mentiu para o Espírito Santo? E aí ele já caiu duro. Aí veio a Safira, caiu no mesmo erro. Aí a Bíblia vai dizer que os jovens tiraram os corpos deles,
mortos e enterraram. Porque na verdade todas as vezes que nós pecamos, todo o pecado ele é contra o Senhor primeiro. Primeiro você peca contra Deus, e aí depois você peca contra os irmãos. Entende? Por que vem a disciplina? Porque Deus te vê, meu irmão. Ele conhece as manias do seu coração. Ele conhece as manias que nós temos. Ele sabe aquilo que está dentro de nós que não agrada a Ele. A insubmissão, a rebeldia, o orgulho. E por isso Ele trabalha conosco de forma tão sobrenatural. Porque Ele nos conhece. Aleluia. Então, este temor vai produzir o quê? Este temor produz confissão. Eu sei que nós vamos aprofundar mais na frente, mas quando você tem consciência de que Deus te vê em todo tempo, você não consegue guardar aquilo que está te fazendo mal. Você confessa. A igreja deve gerar um ambiente favorável para o temor a Deus, acompanhado pelo seu grande amor. Este ambiente deve se tornar propício para a confissão de pecados. Quem confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. Como as pessoas confessarão, se ao confessarem são expostas? Como as pessoas irão confessar as suas dificuldades, os seus erros, as suas falhas, se elas terem os seus erros expostos pelas pessoas que deveriam ouvir a confissão? É claro que aqui, graças a Deus, nós temos um exemplo que é o nosso pastor e a nossa pastora, bíblico, de vida, que não expõe, mas que trata os assuntos. Mas eu já vi lugares que a pessoa confessou o pecado, e o pecado dela no outro dia todo mundo estava sabendo. E o erro que ela tinha cometido no outro dia todos estavam sabendo. E o pior, tinha sido gravado. E o pior, a pessoa não está mais na igreja. Como nós vamos criar esse ambiente favorável para que a pessoa tenha plena liberdade de chegar aos seus líderes e dizer: eu errei, eu preciso de ajuda? Se nós temos prazer em expor o erro alheio, que Deus tenha misericórdia da igreja do Brasil. Que Deus tenha compaixão de nós. Porque um dia nós vamos dar conta diante dele e ele vai olhar para nós e vai dizer: ei, aquilo que você era para fazer para cura, você fez para ferir. Aquilo que eu te dei a oportunidade de curar. Como curar? Não comentando aquilo que não é para comentar. Aquilo que você comentou, feriu e não curou. Porque você não teve misericórdia, eu não terei misericórdia também. Pode ir lá dar um abraço no Zé Tanás. E aí? Meus irmãos, se a igreja é o hospital, se a igreja é um lugar de cura, se a igreja é um lugar onde as pessoas devem entrar e serem curadas, devem ter confiança na igreja. E quando a pessoa abre o seu coração, você não deve sair por aí falando das dificuldades dela. Fale das suas. Fale das suas. Quer confessar alguma coisa? Confesse os seus pecados, mas não o dos outros, porque cada um dará conta de si, não do próximo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quantas pessoas não estão aqui no nosso meio, porque alguém fez leitura labial no momento que ela estava conversando com o pastor e descobriu o pecado e contou para todo mundo. Quantas pessoas estariam aqui se nós tivéssemos mais misericórdia? Meus irmãos, que tenhamos temor a Deus, temor à sua palavra, porque se há disciplina, é porque Deus quer curar. Como você reage ao saber da falha de um irmão? O socorre ou o fere? Qual é o nível do seu temor? Quando eu vejo alguém falando mal, jogando a pessoa no inferno, entregando para Satanás e os demônios, eu fico olhando,
Por mais que às vezes eu cometi essa falha, mas eu olho para trás e eu percebo o quanto Deus trabalhou comigo para que eu exercesse misericórdia. Porque os meus amigos me chamavam de João Batista, porque eu tratava tudo a ferro e a fogo. E o tempo foi passando e Deus foi moldando. Ao longo desses 9 anos de fé, eu apanhei muito para aprender. E tenho apanhado e vou apanhar muito. Só que eu não preciso ficar cometendo o mesmo erro todo dia. Eu posso aprender, não posso? Se eu recebo a disciplina, então quer dizer que eu posso ser curado. E eu tomei uma decisão na minha alma, segundo a misericórdia de Deus, porque sem Ele nós não somos nada, meus irmãos. Só um pedacinho de carne que anda por aí. Tomei uma decisão. Tudo que o Senhor quiser me corrigir, pode me corrigir, Senhor. Só que traz cura para a minha alma, para que eu não cometa mais os mesmos erros. Eu não quero ver uma pessoa fora da igreja, sabendo que eu poderia ter feito algo e não fiz. Eu não quero ver alguém fora da casa do Senhor, sabendo que a culpa foi minha, porque eu não tive temor. Eu quero ter no mínimo a minha consciência limpa, dizendo: eu estendi a mão, eu amei. Ela não está porque ela não quis, porque eu amei. Eu aconselhei, eu gastei tempo, eu ouvi, eu tentei curar, mas ela não quis. Eu orei, eu jejuei, eu amei, mas ela não quis. Eu devo ter a minha consciência limpa diante de Deus. E você também, de que nós cumprimos o nosso papel de igreja. Que papel é esse? Amar cada pessoa que vem aqui e cada pessoa que está lá fora no seu dia a dia. Agora me diga uma coisa: se você não demonstra temor dentro da casa de Deus, como é que você vai demonstrar temor lá fora? Se aqui você tem dificuldade de temer ao Senhor, imagina lá fora, meu irmão, que não tem ninguém para te dizer: você errou. Está todo mundo tranquilo, porque errar lá fora é normal. Existem coisas que faz lá fora, que para nós é errado, mas para o mundo não. É normal falar mal dos outros lá fora? É normal, dependendo do lugar, não é aceito. No tráfico, não é aceito você falar mal de alguém. É ou não é? Os irmãos que já tiveram uma vida, infelizmente, mas hoje estão aqui para glorificar o Senhor. Lá não é permitido. Qual é a pena? A morte, corta a língua dele. E aqui na casa de Deus às vezes tem. Que lindo! Deus olhando para nós e dizendo: os ímpios têm temor e eles não têm. Que Deus que eles servem? Um Deus morto ou um Deus vivo? Um Deus que está presente ou um Deus que está ausente? Certa feita eu orei ao Senhor devido a algumas circunstâncias, e não faz muito tempo. E eu perguntei para Deus: Deus, por que esse peso? Por que essa angústia na minha alma? Por que não há mais aquela expressão de alegria no cultuar a Deus, no servir ao Senhor? Eu olho, mas eu não vejo aquela alegria no servir. O Senhor me deu para nós todos os motivos. O que está acontecendo? Deus me disse assim: o problema são as palavras que são ditas em oculto. E eu entendi na minha alma, gente que abriu brecha através das palavras, porque perdeu o temor. E quem perde o temor tem que ser disciplinado, para que haja cura. Nós já vamos entrar nisso. Então, primeiro, um aspecto positivo é o temor. Segundo, a confissão dos pecados. É temor? Tem temor? Então vai confessar. Confessou, você vai sentir aquele peso indo embora. Davi, ele fala, se não me engano, está até aqui, Salmo 36, por aí, está na Bíblia, que enquanto ele não confessou o seu pecado, até os seus ossos doíam, até a sua alma padecia. Só que depois que ele confessou, ele disse: cria em mim, Senhor, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Purifica-me com hisopo, lava-me, e eu serei mais alvo que a neve. Então eu ensinarei aos transgressores o teu caminho. Ele estava dizendo: Senhor, eu confessei, agora me cura.
porque só depois de curado eu vou poder ensinar os outros de novo o que é te servir e te adorar. Então, tem temor, vai confessar. E qual é o motivo da confissão? A recuperação do irmão faltoso. Como você auxilia a recuperação daqueles que estão na disciplina? Você isola a pessoa ou você abraça a pessoa? Que tipo de crente você é? Você abandona para as trevas, para o diabo? Ou você faz como Jesus fez, estende a mão e ama para que haja cura? Porque tem gente que às vezes o irmão está disciplinado, ele não cumprimenta. Ele acha que a pessoa é invisível, é um intocável. Se tocar em mim vai transmitir alguma espécie de doença. Que santidade é essa que se contamina tão facilmente? Que verdade é essa que se mancha tão fácil? Que pureza é essa que nós temos, ou pelo menos falamos que temos, que se contamina com o mínimo de pecado? Porque quando eu olho para a Bíblia, eu olho para Jesus, o homem mais santo que andou nessa terra. Ele tocou os impuros, e não foi a impureza que veio para ele, foi a santidade que tomou a pessoa que estava impura, e a vida dela mudou. E eu entendo que a santidade do céu, ela não isola, mas ela atrai, porque quanto mais próximo da luz, mais chance de ser curado. Como você e eu temos reagido com as pessoas que faltaram, que tiveram algum acidente na caminhada? Porque a maneira como nós reagimos nós revelamos através dessas atitudes a igreja que nós somos. A igreja que nós somos. Só que preste atenção numa coisa. Hoje você pode estar de pé, meu irmão. Só que a vida tem os seus acidentes. Que Deus nos livre e nos guarde. Mas aquele que está de pé, cuide para que não caia. E quando você cair, você vai querer o quê? Ser isolado ou ter uma mão estendida para te ajudar? Então trate a pessoa que falhou como você gostaria de ser tratado quando você estiver, ou como se você estivesse nessa situação. Nós somos o corpo de Cristo. Nós não somos o diabo e nem fizemos parte dele. As trevas não têm comunhão com a luz, por isso nós não temos as atitudes que o diabo tem. Nós amamos, nós não odiamos. Nós aproximamos, nós não afastamos. Nós curamos, nós não ferimos. Aleluia! Quem deseja ser esta igreja curada que cura? Eu desejo. E vamos acelerando porque o tempo voa. Então, quarto ponto, deve-se haver a escolha de um tutor. Como eu já comentei com os irmãos, sofreu disciplina, é porque é discípulo. E se é discípulo, tem que passar por um discipulado. Tem que ser acompanhado. Algumas pessoas me procuram às vezes e falam: meu irmão, tive um problema lá em casa, não consigo dormir à noite. Tem uma mulher que fala no meu ouvido, um homem que grita de noite dentro de casa, está sofrendo opressão. Eu sempre falo, posso botar a mão na sua cabeça e expulsar em nome de Jesus, só que se você não for acompanhada e não ser curada, semana que vem vai voltar. Está entendendo? Não adianta nós disciplinarmos, tem que ter um acompanhamento. E eu aprendi muito sobre isso aqui, porque eu percebo a preocupação que os nossos pastores têm em acompanhar as pessoas. Porque você, só de terminar o culto e eles descerem aqui, estarem aqui para atender, já é muita coisa. Porque eu vi muitos lugares e vejo, termina o culto, o pastor vai embora. Na verdade, ele chega atrasado para não ver ninguém. E sai mais cedo para não ver ninguém. E nós louvamos a Deus que aqui é diferente. Só que nós não podemos negligenciar isso, nós temos que valorizar o que nós temos. Amém? Eu estou sendo sincero com os irmãos. Estou sendo sincero. Então, para que haja disciplina completa, tem que haver um discipulado, tem que haver um tutor. Eu lembro que eu estava pregando uma vez na Assembleia de Deus Madureira de Parobé, no Rio Grande do Sul, onde o pastor da igreja é o pastor Isaac Salete, que é presidente da Convenção das Assembleias de Deus Madureira.
Eu estava lá, preguei, entregaram a vida para Jesus no final, culto de ensino, aceitaram Jesus. E eu lembro que ele chamou o pastor Emerson Chaves, que é meu amigo, que é pastor presidente em Novo Hamburgo da Madureira. E ele veio e chamou o pastor Emerson e disse, na época o pastor Emerson congregava lá ainda, disse: pastor Emerson, tu vai ficar responsável por esta pessoa. E aí eu fui entendendo o que é discipulado, porque depois eu fui conversando com o pastor Emerson Chaves e ele foi me falando, o discipulado aqui funciona assim: ela aceitou Jesus, eu vou acompanhá-la. Ela reconciliou, eu vou acompanhá-la. Ele falou para mim: estou acompanhando o advogado, então qualquer problema que ele tiver, eu vou atendê-lo, eu vou marcar uma reunião semanal com ele na igreja ou em outro lugar, e eu vou conversar com ele a respeito das coisas espirituais. Um acompanhamento. Por isso que nós temos o grupo de visita. A pessoa entregou a vida para Jesus ou reconciliou. Pelo menos a gente se esforça para que no próxima oportunidade alguém esteja lá. Por quê? Porque ela deu o passo e agora nós estendemos as mãos. Ela tomou a decisão e agora nós vamos ajudar. Entende? Então tem que ter um acompanhamento, tem que ter cura. Mas esse acompanhamento e essa cura só vem de uma liderança madura, que é o ponto 5. Cabe destacar que para existir um bom ambiente disciplinar é fundamental que a igreja tenha uma liderança madura. Como? Crentes com boa reputação e cheios do Espírito Santo, qualificados biblicamente para liderar, e que não hajam como dominadores, que sejam dedicados ao estudo da palavra e à oração, agindo com lucidez, discernimento espiritual e moderação, ou seja, equilíbrio. Me diga uma coisa: a igreja que você congrega, a sua liderança tem testemunho? Se tem, aceite a correção. Se a sua liderança é cheia do Espírito Santo, e eu creio que é por isso que nós estamos aqui, então aceite a correção. Glorifique a Deus, porque você está num lugar que tem um ambiente como esse. E é claro, meus irmãos, que nesses pontos eu estou abrangendo, generalizando as igrejas, para não focar só aqui, porque nós vivemos num mundo que tem muita igreja de jeito diferente. E às vezes existem outras igrejas que são muito diferentes de nós, mas tem um costume como esse, de disciplina, de acompanhamento. Não é do jeito que nós somos. Tem a forma deles, porque o lugar é diferente, a cultura, e aí muda. Mas eles têm esse ambiente. E nós não podemos jogá-los fora porque eles são diferentes de nós. Nós glorificamos a Deus, porque hoje está difícil de achar igrejas assim. Aleluia. Então, você tem uma liderança madura? Como é a sua liderança? É madura? Você confia nela ou não? Se confia, se renda à liderança, não lute contra. Tá? Se você tem dúvidas, procure o seu líder, converse com ele sobre o assunto. Trate suas dúvidas, trate os seus questionamentos, mas seja curado em nome de Jesus. Mas pastor é ladrão, então converse com o pastor aqui, ele vai te levar lá na tesouraria, você pode chegar lá, tudo vai ser mostrado para você com a maior alegria, viu? Nós vamos provar para você que ainda existem pessoas que são honestas, provar que a igreja é verdadeira, sim, ela existe, que os remanescentes que não se dobram aos corruptos, aos corruptores, eles ainda existem. Nós não estamos aqui por causa da posição que nós temos. Nós estamos aqui porque nós entendemos que Deus nos chamou para algo espiritual, e o que é terreno não nos corrompe. Aquilo que é bíblico é nosso, mas aquilo que não é, nós não temos parte. A luz não tem comunhão com as trevas. Se você faz parte de uma igreja que tem testemunho, lute para ter um testemunho, porque senão você vai manchar o testemunho dessa igreja. Abrangência da disciplina. Então, alguns conselhos a respeito da disciplina. Saber que o vosso pecado vos há de achar.
Aprendemos que quem esconde os seus pecados não prospera, ele não cresce, ele não frutifica. Conservar o pecado e continuar nele é extremamente danoso para o crente. Vemos o exemplo, por exemplo, o caso de Acã, Josué 7. Seu pecado, além de causar a derrota do povo de Deus em uma guerra que, do ponto de vista humano, era de fácil vitória, porque a população de Ai era muito pequena e o povo era muito de Israel. Resultou na sua própria morte e na de sua família. Quando você esconde o pecado, você prejudica as pessoas que estão na sua volta. E de uma forma ou outra, em uma hora ou outra, a consequência vai bater na porta. A conta vai bater. E aí você vai ter que pagar. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a... E nós louvamos a Deus que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso que Ele está te dando a oportunidade nessa manhã de confessar o seu pecado, para que você prospere, ou seja, para que você cresça, para que você amadureça e tenha uma vida cristã, no mínimo normal, para que vá para o céu, né? Em nome de Jesus. Segundo, a gravidade do pecado. O adultério na vida de Davi o levou a receber um severo castigo de Deus, que permitiu que o seu filho Absalão usurpasse o trono. Isso ajudou a entender a gravidade do pecado cometido. Na verdade, as consequências de Davi foi uma sentença que ele mesmo deu a ele. Porque quando o profeta Natã conta a parábola, Davi, ele se irrita tanto e diz que ele seja condenado à morte e que se restitua 4 vezes mais. E aí o Natã vai olhar para ele e vai dizer: tu és este homem. E Davi se assusta. E ele diz: eu sou digno de morte. E Natã diz: o Senhor transpassou o seu pecado de ti. Ele te perdoou. Ele teve misericórdia, Davi. Só que o seguinte, a consequência vai ter que chegar. E ele falou quantas vezes? 4 vezes mais. E aí você percebe, um filho de Davi, se não me engano Aminon, abusa sexualmente da filha de Davi, que era Tamar, irmã de Absalão. E aí o que acontece? Absalão mata Aminon por vingança daquilo que havia sido feito contra a sua irmã. Então, 3 filhos, um morreu, a outra foi abusada sexualmente, e o outro usurpou seu reinado. E a quarta, irmão Marcelo? A quarta foi o filho que estava no ventre de Batseba, que não chegou a nascer, mas Deus o matou. 4 vezes. Ele deu a sentença, ele corrigiu, ele disse 4 vezes e ele sofreu essas consequências. Gálatas 6:7, tudo aquilo que o homem semear, ele também colherá. Nós colheremos aquilo que temos plantado. Se é nessa vida ou na eternidade, não importa, nós vamos colher, meus irmãos. E se você planta limão, você colhe. Planta laranja, vai colher laranja, meu querido. E se você planta o pecado, você colhe desgraça. Mas se você planta fidelidade, você colhe a graça de Deus. A graça de Deus sobre a sua vida. Mas uma pergunta fica: quais são os pecados passíveis de disciplina? Que pecado que a gente vai tratar na igreja? Vamos ver? Primeiro, relacionamento sexual fora do casamento. E aqui se inclui imoralidade sexual, aqui se inclui prostituição, aqui se inclui adultério, aqui se inclui lascívia, que lascívia na verdade é onde começa, porque toda prostituição, todo adultério se dá no ato de um despertar o sentimento, o desejo sexual na vida do outro. E a lascívia é isso. Você vestir uma roupa provocante, você ter um gesto provocante. Às vezes eu estou aqui na igreja, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu vou falar tudo que Deus colocar na minha mente. Pode falar? Então amém. Estou aqui na igreja, as irmãs vêm cumprimentar a gente com a paz do Senhor e não quer soltar a mão da gente, ué. Fica segurando, quando solta, desliza os dedos na sua mão.
E eu fico olhando e já vou no pensamento: sangue e fogo, queima Jesus. E o pior é que a maioria das vezes que isso aconteceu não foi comigo, é porque eu vi. Porque às vezes a gente está aqui ajudando, cooperando, servindo, e a pessoa tem um temorzinho, né, de fazer isso com a gente. Mas aí eu vejo, começo a observar, e olha que eu sou difícil de reparar nessas coisas. Porque eu reparo em outras coisas, irmão. No negócio que estou no culto para adorar a Deus, né? A não ser que o caso seja extremo, aí às vezes eu... Mas quando Deus me permite olhar e me faz despertar para essas coisas, eu entendo que é Deus que está me fazendo ver aquilo. E eu olho, e daqui a pouco a pessoa vai conversar com a outra, conversa dessa distância. Tem gente que fica bravo comigo, mas tem gente que vem conversar comigo, eu boto o braço e digo 1 metro de distância em nome de Jesus. O negócio é esse eu converso assim com a minha esposa. E ela comigo. O problema é que se nós tratarmos o adultério, a prostituição, nós vamos tratar o resultado final. Mas se nós tratarmos a lascívia, que é o que desperta o desejo, nós curamos aquilo que pode acontecer. Entendeu? Você trata a raiz do problema. Todos nós temos dentro de nós, diga comigo, demônios, que são os hormônios. Você tem libido? Tem, irmão. Todo mundo tem. Tem uns que nascem com problema, mas a maioria tem. E aí você vai dizer que você não é tentado? Você vai dizer que você não foi estimulado? Só que quem confessa a tentação, não confessa pecado. Vocês já perceberam que quando os jovens estão conversando, eu sempre chego ali, e aí vou conversar com vocês. O que vocês estão falando? Em nome de Jesus, pode falar tudo agora. Faz um terror, né? Tem gente que diz, para que isso? Mas eu estou aí para isso, velho. E às vezes eu sento junto e converso ainda sobre o assunto. Agora eles estão mais ligados, eles estão vigiando mais. Mas se precisar fazer, eu vou fazer. Entendeu? Se eles não aprenderem aqui na igreja, como que vai ser lá fora? Se você não entender que você tem que ser crente no mínimo aqui dentro, que dirá lá fora, meu irmão? Se você olha para as irmãs aqui dentro da igreja, como é que você não é lá fora? Se a irmã olha para os irmãos aqui dentro da igreja, como é que não é lá fora? Isso tem que ser tratado. E isso é caso de disciplina. Homens que elogiam mulheres dentro da igreja. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas deve ter. Irmãos casados elogiando a esposa dos outros, que saia bonita. Meu irmão vai olhar para a saia da sua esposa em nome de Jesus. Cobiçando aquilo que não é para cobiçar. E o pior, pensando aquilo que não é para pensar. Na verdade você já está caído, só não manifestou ainda. Você precisa de cura em nome de Jesus. Confesse isso e seja curado. Segundo, vícios. Tem desejos, tem vícios. Aqui entra o alcoolismo, a drogadição e vícios em geral. E não só vícios químicos, mas outros vícios também. Tem problema, mas não trata. Tem dificuldade, mas não trata. Eu senti o cheiro do cigarro, me despertou a vontade, mas meu irmão, vai lá e busca oração em alguém, e manda isso embora em nome de Jesus. O meu pai usou crack 20 anos, e depois que ele foi liberto, infelizmente ele teve umas 3 recaídas, mas no período que ele mais ficou, um dos períodos que ele mais ficou firme, foi porque toda vez que vinha a vontade do crack de novo na alma dele, ele corria para a casa da irmã Dilma, que era missionária da igreja, e dizia: irmã Dilma, ora por mim porque eu estou sendo tentado. E ela orava por ele e o desejo ia embora. Houve cura, houve cura, houve cura. Terceiro caso de disciplina, fofoca e difamação ao próximo.
Agora me responda uma coisa: se toda pessoa que fosse fofoqueira fosse disciplinada, você seria disciplinado ou não? Se toda pessoa que se envolvesse com conversas que não agradam a Deus fosse disciplinada, você seria disciplinado ou não? Como é que está a sua consciência aí? Porque às vezes a gente está aí na igreja, no serviço ao Senhor, que é o culto, e de repente eu bato o olho em alguém e o Espírito Santo já me faz sentir uma ira, um negócio esquisito. Aí eu digo: Jesus, de novo. Falou de você. Eu digo: o que eu faço? Vai lá e abraça. Eu digo: eu abraçar esse miserável, aleluia. Eu digo: Jesus, vou lá então, em nome de Jesus. Muitas vezes o Espírito Santo falou para mim: vai lá e revele o seu sentimento para ele. Fala para você que você ama essa pessoa. Eu já fiz muito isso, irmão. Contrariado, mas dirigido por Deus. Curou a minha alma e curou a pessoa. E aí? Se a Bíblia fala que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Você está experimentando qual fruto hoje? Você está colhendo resultados das suas palavras? Ou você está colhendo o resultado daquilo que agradou a Deus, daquilo que desagradou ou daquilo que agradou? A verdade é que se nós vigiarmos os nossos pensamentos, nós não falaremos aquilo que não agrada a Deus. Se nós cuidarmos as nossas motivações, nós não agiremos de maneira que não agrada a Deus. Eu não sou melhor do que ninguém, mas todos os dias eu dobro o meu joelho e eu digo: Deus, eu sou homem. Tem carne aqui, eu sou falho, Senhor. Eu tenho as faculdades da alma, uma delas é a vontade. Eu tenho vontades. Eu já tive vontade de dar um receba em alguém, né? Dar um glória a Deus assim meio, vou orar por você e dar um tapa na cabeça dele. Pelo amor de Deus, eu tive vontade de disciplinar alguém com varas, paus e cajadadas, mas não pode. E eu dobro o joelho e digo: Jesus, eu preciso do Senhor. Eu não sou nada. Se o Senhor não tocar aqui nesse pedacinho de carne, não vai dar certo. Sem Ele nós não podemos. Então por que a gente tenta ser super-homem quando Deus está te dizendo: ser tu homem e vá para a minha presença? Deixa Deus ser Deus na sua vida. Quarto, atos de violência. E aqui entra a questão da violência doméstica. Mulheres que sofrem abuso dos seus maridos. Abuso, tem gente que é abusada, irmão. O cara não lava uma louça e a mulher vai falar alguma coisa, o cara ainda bate nela. E tem irmã que bate nos irmãos também. Tem, irmão, tem. Eu sei que tem. E não é revelação, eu sei, viu? Fique tranquilo. Qualquer coisinha que fala, vou te matar. Como é que você sabe? Eu sei porque um dia, uns 22 anos atrás, minha mãe me contou que foi brigar com meu pai, ela deu uma tesourada nele. E eu fiquei olhando e digo: mãe, nem vou mexer com a senhora então. Tem? E isso deve sofrer disciplina? Sim, deve ser curado. Violência contra o próximo. Eu já tive que entrar em casos que o irmão ia bater no outro dentro da igreja. Casos de reuniões de obreiros, que o obreiro foi lá, pegou o disco da bateria da igreja e jogou no outro. Casos, eu não sei como é que é aqui, mas eu participei de reunião de obreiro que tinha gente que estava armada dentro da igreja. E aí, meu irmão? Isso é cristianismo? Não. Tem que ser disciplinado? Tem. Um dia eu liguei para alguém e disse: estou indo aí. E ele disse para mim: eu vou me matar. E se você vir aqui, eu te mato também. Eu disse para ele: graças a Deus que eu já morri no batismo e na conversão. Então eu estou indo aí. Estava saindo, irmã Margarete sabe.
pessoa me ligou, pelo amor de Deus, Marcelo, tem misericórdia, não vem aqui não. Eu preciso de Jesus, então vamos orar. Graças a Deus essa pessoa está aqui hoje. Mas eu vou perder meus valores em nome daqueles que não podem ser disciplinados? Se a Bíblia diz que nós não fizemos acepção de pessoas, ele pode ter a arma na cintura, eu tenho Jesus comigo. Nós não devemos temer aqueles que matam o corpo, mas sim aquele que condena a alma. Eu já passei por situações que eu quase, literalmente eu quase apanhei. Porque eu disse assim, ó, se você falar mal do meu pastor, eu não vou aceitar. Te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. E o irmão queria me bater. Eu digo, você pode me bater, mas falar mal não vai não. Pode bater. Te dou as duas faces ainda. Agora, se você é crente, você não vai bater não. Você vai respeitar e vai embora em nome de Jesus. E aí? E aí? Atos de violência. Um amigo meu, esses tempos atrás, por fazer a obra de Deus, se deparou com uma situação. Chegando no seu trabalho, o irmão da igreja foi lá e segurou ele com os 2 braços para trás, e o outro veio tirar satisfação com ele. E ele ficou olhando, dizendo, o que foi, irmão? Em nome de Jesus, tem misericórdia. Não, nós viemos aqui resolver uma questão. Que questão? Que eu não estou sabendo, não. Surgiu uma fofoca, e eu estou doido para arrancar seu pescoço. E ele ficou olhando assim. Ele disse para mim, eu pensei assim, eu vou orar, né? Porque eu não estou sabendo de nada. Eles estão sabendo, estão querendo me bater. E aí, detalhe, os 3 eram músicos da igreja. Casos que precisam ser disciplinados. Dívidas financeiras sem pagamento após o vencimento. E aqui é interessante nós destacarmos que são aquelas dívidas que são feitas sabendo que não poderá pagar e faz por maldade. É literalmente o caloteiro. Não são aquelas pessoas que houve um imprevisto muito grande e aí teve problemas, mas ela vai atrás, ela vai e tenta pagar a dívida, conversa com as pessoas como nós somos ensinados aqui. Não, é aquela pessoa que faz com malícia. Ela vai e compra, sabendo que não vai ter como pagar. E não está nem aí, dorme em paz. Desvios doutrinários. Não recebe a palavra. Tem problema na alma. Não concorda com a doutrina da igreja. Eu não sei como que uma pessoa congrega no lugar que ela não concorda com a doutrina. Se ela não concorda com a doutrina, como é que ela ouve a palavra que é pregada? No mínimo ouve e não recebe. Eu tenho conversado com muitos pregadores, amigos meus, e eu tenho falado, tome cuidado com o calvinismo. Porque eu vejo os irmãos tirando foto de livros de Calvino, de Charles Haddon Spurgeon e outros que são calvinistas e postando leitura agradável. Tome cuidado, absorva o que é bom, mas guarde o seu coração. Os irmãos são do capeta, irmão Marcelo, não falei isso. Mas nós não compactuamos com essa doutrina. Nós não cremos que uma vez salvo é salvo para sempre. Nós queremos que os santos, a igreja do Senhor, está predestinada ao céu. Então, coisas que são tratadas como disciplina: rebelião e insubordinação à liderança. Sabe o que é pior? Deus conhece os nossos corações. E por último, erros no relacionamento familiar. E aí entra assuntos que nós não vamos aprofundar, mas são vários. A Bíblia aponta o que e quais são os pecados. As igrejas têm em seus estatutos os procedimentos para cada caso. Pergunta, você conhece o estatuto dessa igreja? Você sabe quais são as normas desta igreja? Por exemplo, se um casal homossexual entrar aqui na igreja hoje e exigir que nós façamos o casamento deles, pelo estatuto, nós somos respaldados diante da lei que nós não precisamos fazer esse casamento. Se você processar a igreja hoje, porque você foi disciplinado, a igreja vai poder se defender com um argumento verdadeiro, dizendo que no estatuto está falando sobre a disciplina da igreja, e você, uma vez que sendo membro desta igreja, você estava concordando com esse estatuto.
Entendeu? Então, a Bíblia nunca escondeu os pecados cometidos pelos homens que marcaram a história. Nós vemos isso na história de Davi, de Jacó, de Abraão e de muitos outros. Isso nos ensina que também devemos ensinar os crentes a fazer confissões públicas. Os benefícios também estão relatados nos exemplos bíblicos. Vamos supor, para nós encerrarmos, vamos supor que hoje o pastor João Batista da Bíblia, aquele João Batista que era primo de Jesus, pregava no deserto, ele é o nosso pastor. E ele vai batizar todo mundo hoje, todo mundo fez o discipulado. E vai participar do batismo do pastor João. E aí, nós estamos na beira do tanque batismal de João Batista, filho de Zacarias e de Isabel. E nós vamos participar desse batismo. Como é que era o batismo de João? O batismo de João, na Bíblia, eles tinham que confessar o pecado deles publicamente. Ou seja, entrou no tanque batismal, vai ter que olhar para todo mundo e falar assim: eu adulterei, eu menti, eu roubei, eu cobicei aquilo que não era para cobiçar. Você imagina como seriam as nossas reações hoje? Num tempo que nós procuramos a perfeição aparente, mas estamos doentes na alma. Como isso? É simples, nós concordamos com a disciplina, mas dos outros, não com a minha. Eu levanto a mão e digo que concordo, mas quando o negócio vem para o meu lado, eu não consigo. Eu aceito que o irmão seja corrigido publicamente, mas eu não posso. Irmãos, eu já passei tanta vergonha na minha vida, e eu vou contar isso, tá? E vocês não riem. Mas um dia eu estava num culto lá em Montevidéu, o pastor Abraão, tem gente que conhece aqui, e o pastor falou uma palavra em espanhol que eu não entendi. E eu estava na portaria da igreja, e eu perguntei para a irmã, o que ele falou? A irmã foi me explicar, o pastor falou: vocês estão conversando, parem de conversar em nome de Jesus. E eu parei, a irmã ficou brava e foi embora. E eu fiquei lá. Jesus, o que eu fiz? Onde que eu me meti, Jesus? O pastor disse assim: irmão Marcelo, vem aqui fazer uma oração agora, aqui na frente de todo mundo. E me falaram que eu estava mais vermelho que o Juninho quando pega sol, assim, mais ou menos. O Ivair, né? E eu fiquei vermelho. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá e orei, irmão. Mandou orar, eu orei. Senhor, meu Deus, eu peço perdão pelos meus pecados. E já acabou ali. Mas e aí? Aí me corrigiu, tá? Depois que eu fui explicar, pastor, eu não entendi o que o senhor falou. Ele disse: Marcelo, eu só falei, quem conhece o pastor Abraão sabe. O pastor Abraão é um homem de poucas palavras. E ele falou para mim assim: eu só falei porque Deus me ordenou a chamar a atenção de vocês. Eu digo, pelo menos para mim serviu para testar, para ver se o cabra estava crente mesmo, né? Porque senão eu tinha corrido junto com a irmã. Entendeu? Mas quando chega para você o caso? Quando chega para você? Como é que você reage? Quais são os objetivos dessa correção? Deve levar o pecador a deixar a conduta errada. Tem que abandonar. Deve dar consciência de que o nome de Deus foi maculado. Ele manchou o nome de Deus. Em alguns casos profanou o sangue de Jesus. Pisou de novo no sangue. Fazer distinção entre o que é certo e o que é errado do ponto de vista de Deus. Levar os demais crentes a desenvolverem o perdão e o amor pela pessoa que faltou. Levar a igreja a temer o pecado. Aquele que pensa em estar de pé deve tomar cuidado para não cair. Orar com maior frequência. Um dia eu disse para o irmão: vamos orar? Eu disse: mas eu já estou orando. E aí eu reformulei minha pergunta: você está orando o suficiente? Aí ele parou: não. Então vamos orar. Não, já estou orando na igreja 2 vezes por semana. E os outros dias, meu querido? Aleluia. Nunca fazer fofoca ou comentários que não edifiquem, porque ao invés de curar, você está ferindo. Oferecer ajuda ao faltante, visando a sua recuperação.
Diga comigo, a disciplina, ela vem para curar. A disciplina, ela vem para curar. Só que a disciplina também revela os que não estão curados. Como assim? O irmão foi disciplinado. E eu já falei isso e eu vou falar de novo. Se precisar, a gente fala de novo ainda. O irmão foi disciplinado. Só que a disciplina revela os que não são curados. O irmão está disciplinado. Tu viu que o irmão pecou? Lá no sul, se usa muito esse, tu viu? E eu lembro que tinha um pastor, amigo meu, que vocês conhecem também, que ele falava assim, cuidado com o tu viu na igreja. Viu? O tu viu está por aí. Tome cuidado. Que às vezes ele quer te cercar, mas você manda ele embora em nome de Jesus. Sabe como é que revela os que não estão curados? Você viu que ele pecou? Nem vamos chegar perto. E o outro? Mas o que é? Está revelando os que não estão curados. Aí se é umas pessoas que eu conheço cheias do óleo, da presença e do azeite, vão dizer assim, eu não vi e não quero saber. Não empresta a tua boca e o teu ouvido para o diabo. Eu lembro que eu estava com uma irmã, muitos anos atrás, uma pessoa muito querida. E uma pessoa foi fazer uma fofoca para ela, e eu estava lá perto, né? Estava ajudando ela. Ela olhou para a irmã, só um pouquinho. Posso te dar um conselho? Pode. Não deixa o diabo usar a tua boca. Aí a pessoa ficou olhando. E eu fiquei ali, né? Se cair, eu expulso, né? Vamos tomar cuidado, meus irmãos. Na parábola do filho pródigo, o pai nos ensina que aceitou com amor e compaixão o filho que causou um grande dano. Na parábola do filho pródigo, nós entendemos que Deus recebeu o filho com os braços abertos. Eu falei aqui naquele estudo que nós damos sobre a apostasia da última hora, e eu falei algo aqui, eu não sei se os irmãos lembram. Eu falei, o problema é que Deus perdoa, mas a igreja não. O problema é que Deus perdoa, mas a igreja não, ela não esquece. E se a igreja não perdoa e Deus perdoa, quer dizer que a igreja está fora da vontade de Deus. Que Deus encontre em nós, nesta manhã, misericórdia, compaixão e graça, para que todos nós possamos ter um coração misericordioso, a fim de que, naquele grande dia, nós encontremos também misericórdia diante dele. Amém? Deus falou com você? Fique de pé para nós orarmos. O pessoal da escola bíblica pode se aproximar. Especialmente os da classe dos adultos, e as tias nos ajudem aí, por favor, com as crianças. Feche os seus olhos. Se Deus falou com você e você identificou algumas coisas que você pode melhorar, e se talvez você tenha cometido alguma coisa que nós falamos aqui a respeito da disciplina, clame pela misericórdia de Deus, abandone este pecado, abandone, confesse, deixe, para que você alcance a misericórdia. Seja sincero com Deus. O mundo, a igreja está cansada de engano, sejamos verdadeiros em nome de Jesus. Senhor, nós oramos nesta manhã, segundo a lição que foi ministrada, Senhor, segundo as direções que o Senhor deu. Eu sei que nós poderíamos tratar muitas coisas, sermos muito mais técnicos em algumas áreas, mas eu sei que o Senhor tudo direcionou. Eu peço